Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, parceira dos Armarinhos Nodari. Estou aqui dando continuidade hoje, então, nessa videoaula ao passo a passo do nosso casaquinho. Então, na aula anterior, a gente aprendeu a fazer esse square e este meio square aqui também que a gente precisa para montar aqui a nossa peça. Então, para você que chegou aqui agora, confere aqui que já tem a parte 1 da videoaula. E se você é novo por aqui, não perde a oportunidade aí, se inscreve já aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para você receber sempre em primeira mão todas as videoaulas que saem aqui no canal e com todos os parceiros aqui dos Armarinhos. E, claro, faz suas compras lá no site dos Armarinhos Nodari, conferindo sempre todas as promoções e receber aí na sua casa uma entrega super rápida e segura, que você pode confiar. Então, bora lá. Vamos dar sequência aqui. Então, a lista dos materiais vai estar na descrição do vídeo e também na parte 1 do vídeo, onde eu mostro certinho cada cor que eu utilizei e o fio que eu estou usando. Lembrando que você pode fazer aí com o fio que você quiser, cuidando aí sempre a tensão de ponto para cada fio. Tem uma agulha específica que você deve levar em conta aí para você usar. E, claro, sempre fazendo testes aí de acordo com a sua tensão de ponto, você vai aí ver a agulha melhor que vai picar ao seu ponto aí para fazer a sua peça. Aqui eu estou, então, com todos os squares prontos. Como eu falei, não vou conseguir montar tudo na minha bancada, porque ela é comprida, então eu vou deixar montado aqui. Levantei da minha cadeira, vim conseguir mostrar aqui agora, então, ó. Estou com todos eles montados aqui, olha só. Todos eles montados, são um total de 30, contando esses dois que ficam aqui pela metade. Então, são 28 nesta parte desses maiores e 2 desses menores, que essa parte aqui vai ser a parte, então, da frente. Quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu organizar aqui melhor. Então, aqui vai ser a parte da frente e lá, então, é a parte das costas. Para a parte das costas, vai 16 square. Então, você vai montar um quadrado, exatamente 4 e 4, vai dar os 16. A parte da frente, então, tem 4 aqui no comprimento, esses dois na frente e esses dois, as duas fileiras de 2 aqui, e esse aqui é a parte. Então, ele vai ser aberto. Se quiser fazer fechado, costura fechado também vai ficar um casaquinho bacana, também dá pra ser uma opção fazer ele fechado. Aqui nós vamos fazer ele aberto. Então, para fazer a montagem, você vai costurar eles da maneira que você quiser. Se quiser costurar com agulha de tapeceiro, na mão, pode costurar. Se quiser fazer pontinho baixo, pontinho, como que fala? Ponto invisível lá, o meio ponto, ponto baixíssimo, pode fazer também, a maneira como vocês quiserem tá costurando. Então, eu vou unir ele aqui com um pontinho que eu vou mostrar pra vocês aproximado, assim, pertinho, pra vocês verem o pontinho que eu vou estar usando. Então, esse é o pontinho que eu vou usar pra costurar, e eu vou mostrar longe aqui como que ele fica. Você vai montar aí os seus squares. Se você for fazer um tamanho maior, de repente colocar mais square, monta aí a parte inteira, aí que vai ser a parte das costas, igual eu montei aqui. E essa aqui que vai ser a parte da frente. E aí, eu vou montar ele da seguinte maneira. Você pode montar a maneira que você quiser. Se quiser montar lá uma linha reta, costurar ele tudo em linha reta aqui, depois você vem e cruza pra costurar essa parte aqui também, você faz. Como se eu fosse fazer aqui, tá mais perto da câmera, então eu vou costurar uma costura nesse pontinho que eu vou ensinar na sequência pra vocês, aqui e aqui. Então, eu vou unir esses três, eu vou fazer uma costura que vem até aqui e uma que vai descer. Aí, depois, eu vou unir esse meio aqui, aquela parte lá vai ser separada, então, porque é aberto na frente. Então, eu vou vir aqui, vou costurar esse meio aqui, vou descer aqui e vou costurar aqui, tá? E vou indo assim. Mas aí, montem e vejam a costura que vocês vão fazer da maneira como vocês têm mais prática de tá costurando na mão e tá costurando com agulha. Aí, eu vou fazer com agulha de crochê, que é mais fácil, até se eu precisar desmanchar, ele vai estar mais prático aí pra desmanchar. Então, vamos lá, eu vou fazer a costura usando esse fio aqui, que é o fio que eu usei no contorno, o fio Hobby,
aqui que eu usei pro contorno é o fio que eu vou estar usando e vou usar a mesma agulha, então a 3,5 para fazer também a costura. Para fazer a união, então eu vou começar aqui por uma das partes da frente. Se for fazer a parte da frente inteira, se junta e monta e todo como vai ser inteiro. Aqui eu tô fazendo, então, que vai ser aberto na frente, então eu vou precisar aqui dos 4 squares inteiros, um meio square e mais 2 squares inteiros aqui para montar, então, a parte de cima. Então, essa vai ser a quantidade que eu vou estar usando para fazer a parte da frente. Eu vou unir com o meu fio, que eu fiz um contorno, o rosé. Vou vir aqui, vou montar a minha laçadinha na agulha. Vou unir primeiramente esse square aqui a esse e esse. Então, nesta maneira aqui, eu vou fazer uma costura aqui e vou descer aqui. Vai ficar unido assim. Então, eu vou vir nele, bem nesse cantinho aqui, onde eu fiz as 2 correntinhas, eu venho aqui e faço um pontinho baixo para estar iniciando. Alongo só um pouquinho para não escapar, solto da minha agulha, venho no outro square que eu vou unir, no cantinho, e no cantinho onde eu fazia aquelas 2 correntinhas, ficava aquele espacinho no canto, venho aqui com a agulha e vou passar esse pontinho que eu soltei pra cá. Então, aqui eu passei, vou deixar esse aqui de ladinho por enquanto. Agora, eu vou aqui no primeiro pontinho baixo, vou laçar o fio, buscar e tirar um ponto baixíssimo, certo? Alongo do meu fio da agulha para não perder, solto ele. Nesse outro square, eu venho no primeiro pontinho. Como é de cor diferente, vai estar bem facinho para ver, ó. Venho aqui, passo a agulha aqui e essa laçadinha que eu soltei, eu passo ela na agulha aqui e laço, passo para cá. Vou fazer ele mais solto aqui para visualizar melhor. Vou até aproximar a câmera. Coloquei aqui um pouquinho mais perto, então vamos novamente. Agora, no segundo ponto, então, com a minha laçada na agulha, eu venho aqui. Laçada na agulha, gente, não é para fazer ponto alto. A laçadinha que tá aqui, ela está na agulha, certo? No segundo ponto, introduzo a agulha, busco meu fio lá atrás, passo aqui e tiro. Tirando ele, vou fazer de novo que eu perdi. Busca aqui e tiro. Alongo um pouquinho para não escapar, solto e venho no próximo pontinho aqui. Então, o segundo pontinho desse outro square. Quando eu passar a agulha aqui, eu busco a laçadinha e tiro. Então, eu vou fazendo esse pontinho por toda a volta. Depois que pega o jeito, ele é bem fácil. Então, vou no pontinho, passo, busco a minha laçada e tiro, um ponto baixíssimo. Eu venho aqui com a ponta do meu dedo e seguro aqui, além de eu dar uma alongadinha para ele não escapar, mas eu seguro aqui pro ponto não correr, para que eu não perca ele. Aí, eu venho no ponto seguinte, que tá livre do outro square, eu venho aqui no pontinho que tá livre, passo aqui a minha agulha e busco essa laçada e passo. Vou agora aqui, novamente, busco e tiro. Então, eu vou vir sempre com o meu dedo aqui, vocês vão ver eu pôr o dedo aqui, porque aí eu pressiono aqui pro fio não correr. E aí, não corre o risco de eu estar perdendo o meu pontinho. Aqui é bem certinho da emenda, mas eu passo aqui, busco e puxo. Ele vai ficar esse detalhezinho que parece aqui um bordadinho. Por cima fica um relevinho, mas um relevo bonito, ó, bem discreto, bem pequenininho. E eu acho que dá um detalhe bem legal. Então, pra você, pode tentar aí. Se não conseguir, gente, faz aí uma costura com ponto baixíssimo, faz aí um pontinho. Se tem mais prática com agulha de costura, faz com agulha de costura, faz ponto baixo se você quiser, mas é uma maneira aí de você tá costurando e não vai deixar de fazer aí a sua blusa por conta disso. Então, eu só quis mostrar aqui um pontinho diferente, olha, depois que pega o jeito, a gente faz bem rapidinho, então, sempre puxando ponto baixíssimo aqui, puxar o fio, puxando aqui o ponto baixíssimo. Dá uma alongadinha, pressiona aqui com o dedo para não perder o ponto, vou no próximo, passo aqui e busco a laçadinha que eu soltei e travo ela pra cá. E aí, vou seguindo. Vou fazer isso, então, toda essa costura e unindo todo o meu trabalho. Então, eu vou unir esse aqui até na ponta, ele vai dar a quantidade bem certinha. Aí, eu venho e desço aqui pra fazer esse detalhe do outro lado também. Quando eu chegar aqui no último, eu vou prender dentro
2 passinhos. Então, esse aqui tá preso. Aí, agora eu vou descer com esse. Eu vou novamente voltar mais uma vez aqui. Então, venho dentro da alcinha das 2 correntinhas, busco. E agora, eu venho com o outro, que eu vou unir. Passo ele aqui. E vou agora no primeiro pontinho, busco e puxo. E no outro square aqui, eu venho no primeiro ponto, passo a agulha pra lá, passo a laçadinha pra cá. Tiro o ponto baixíssimo e solto. E aí, venho no próximo ponto e vou buscando, até chegar no final. Quando eu chegar aqui no final, eu faço aqui 2 correntinhas pra ficar bem firme, alongo um pouquinho. E aí, eu corto. Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, eu vou começar novamente, unir, então, esses aqui. E vai ser essa sequência que eu vou usar, então, esse pontinho, que fica esse detalhe, essa nervurinha aqui, que eu achei super bonita. Por toda, então, o nosso trabalho, eu vou unir todos os meus aqui e volto, então, com ele pronto. Então, eu já uni aqui a parte da frente, uma da parte da frente, ó, pra mostrar como que eu fiz pra vocês. Então, aquele pontinho que eu ensinei, eu comecei aqui, uni aqui e desci. No outro, eu vim aqui, aqui e aqui. Arrematei. Novamente, lá em cima, ó, vim aqui, aí desci e aí desci. Então, com 3 costuras, eu uni todo ele. Pode fazer assim, como você pode vir aqui fazer uma costura reta até aqui embaixo. E depois, uma e outra aqui. E outra aqui, vai ficar bom também. Já iniciei aqui a outra parte da frente, falta aqui, ainda vou terminar de unir esses 2 aqui. Então, você monta aí como que você vai fazer a tua peça, e aí você vai montando aqui. Então, eu vou unir esses aqui da parte da frente, aí vou montar o das costas, que vai ser a mesma coisa, a gente vai unir. Um exemplo, se fosse o das costas aqui, então, ele vai ter os 4, 4, 4 e 4, então, 4 fileiras de 4 vai dar 16 squares, eu vou montar da mesma maneira, vou vir aqui, descer, vou vir pra cá, pra cá, pra cá e vim, e vou indo. Então, montem numa bancada os squares um do ladinho do outro, que vocês vão entender a maneira que vocês têm que fazer a costura. Minha sugestão, ou se não, faz aquela costura reta e depois cruza também. E se quiser usar esse pontinho, que eu também ensinei, vai ficar uma graça, olha só como que ele fica bonitinho. Então, aqui tá toda unida a nossa peça. Eu coloquei aqui em cima da cama pra mim conseguir mostrar melhor pra vocês. A parte de montagem já tá pronta. Então, agora eu vou fazer a parte das mangas. E aí, depois a gente vem pra finalizar, a fazer o acabamento ali. Então, a pior parte mesmo é a união. Já tá pronto. Vamos agora para a parte, então, das mangas. E aí, a gente vem finalizar nossa peça. Voltei aqui, então, com a peça já toda montada, né? Colocada aí os squares todos unidos. Frente, costas. E aqui eu já uni para adiantar a parte lateral aqui também. Então, ela é a mesma maneira que eu uni os squares, eu uni já a parte lateral. Vou mostrar para vocês aqui. Então, você vai definir aí o tamanho que você vai querer a cava aí para caber, então, da medida do seu braço, sempre colocando um pouquinho a mais. O ideal também é que você pegue já uma blusa que você tem aí, que serve num tamanho bom, e você faça essa medida aqui em cima, bem aqui, então, na cava, ó, essa aqui tá a parte da frente, onde tem aquela parte diferente aqui para fazer o decote, e aqui, então, a parte da cava. Então, faz aí a medida, ou você prova também. Coloca após unir, então, a parte das costas, que ela é reta, aqui toda quadrada. E essa parte, as 2 partes da frente, aqui meu casaquinho, então, aberto. Se o teu for fechado também, você vai tá unido aqui. E aí, você prova e vê aí a medida que você vai querer pra sua manga, tá? Então, essa aqui foi a medida da minha. Eu deixei 2 squares aqui, né? Consequentemente, 2 atrás. Então, essa é a medida. Eu provei isso aqui também, já montado assim, e fica muito lindo como um colete. Então, uma ideia aí também pra você que quiser manter só assim, sem fazer as mangas, dá pra ficar um coletinho assim, bem bonitinho também, bem bacana. Então, eu uni a parte lateral, a parte da frente e a parte das costas. Eu comecei aqui de baixo, tá até os fiozinhos que eu não arrematei ainda, da mesma maneira que eu fiz aquela união aqui. E aí, você vai também fazer a união como você preferir aí, na costura que você preferir. E eu vou unir aqui até, então, no caso, eu uni 2 squares, e eu uni essa parte aqui,
esse pontinho, que é o pontinho onde ficam aquelas duas correntinhas que ele ficou mais vazadinho, bem no cantinho. Eu uni o cantinho, então, desse square e fiz o arremate no espacinho desse square que eu vou montar a manga, para que não fique um buraco muito embaixo do braço, assim, muito grande. Então, aí você vai adaptando aí de acordo com a medida que você vai fazer, mas que você faça, então, só para mostrar como que ficou o meu aqui. Então, ficou aqui bem no pontinho do espacinho desse square e desse foi onde eu fiz ali o último pontinho, fiz as duas correntinhas, alonguei e arrematei. Vocês estão vendo que tá até o fiozinho aqui. Vou passar em centímetros a medida que ficou aqui, essa parte da cava, aqui na minha medida. Lembrando que vai mudar de acordo com o fio que você usar e a agulha também. Mas o meu ficou mais ou menos 22 centímetros aqui, então, a parte da cava aqui, pra ela ficar mais soltinha. A gente vai trabalhar agora, então, eu vou usar somente o fio branco, que é esse fio que eu usei aqui no square. Pra quem quiser fazer a manga toda com as flores, vai seguindo, square sobre square. Então, aqui você vai usar 4, se você fizer nessa mesma medida que a minha aqui, 2 pra frente e 2 pra parte de trás, pode estar fazendo os square e unindo, e aí fechando eles vai ficar toda florida. Aqui eu optei por fazer toda na branca, eu já adiantei uma aqui, mas é o que eu vou explicar pra vocês aqui, só fiz pra mim ter ali as medidas certinhas pra poder agora vir confeccionar com vocês. Então, as mangas são iguais. Eu vou iniciar, então, pelo fiozinho branco. Vou trabalhar aqui também com a agulha 3,5. Então, eu faço a minha laçadinha inicial, monto ela aqui na minha agulha. E vou vir aqui, bem onde eu fiz o meu último pontinho aqui, que eu uni a lateral, como eu falei, para não ficar aquele espaço vazado, que é bem aquele espacinho onde eu fiz as duas correntinhas aqui, quando fizemos aqui o contorno com a cor rosé. Eu venho bem nesse espacinho e faço aqui o meu pontinho baixo. Na alcinha da frente aqui do pontinho baixo, eu já passo aqui e busco uma laçada e tiro. Feito o meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas eu vou fazer, então, de separação. Eu vou laçar o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço. Vou voltar, então, nesse mesmo espaço aqui e fazer mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhar esse Vzinho aqui. Deixa eu aproximar. Então, o ponto todo vai ser, o trabalho todo da manga vai ser esse Vzinho aqui. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Quando eu fizer o último ponto alto do Vzinho, eu não vou fazer correntinha de separação, eu vou laçar o meu fio e vou pular aqui, então, 1, 2 pontos. Vou contar o primeiro pontinho que eu tenho aqui, porque eu coloquei o início dentro daquela argolinha. Então, eu vou contar 1, 2, e no terceiro eu vou montar, então, mais um Vzinho. Pra que ela fique bem fofinha, você só deixa a agulha bem solta, mesmo sendo a 3,5, como eu falei, eu estou trabalhando com a 3,5. Eu gosto de trabalhar com agulha mais grossa na lã para que fique fofo. Porém, se eu fizesse aqui nesse fio com uma agulha maior, o square ia ficar muito grande e a medida para mim ia ficar muito grande. Então, eu fiz com a 3,5, mantendo ela mais soltinha. A manga, se você quiser trabalhar, então, com uma outra agulha para que fique mais fofa, né? A manga não vai interferir. Se você gostar daquela manga bem volumosa. Fiz o meu Vzinho, novamente eu vou laçar o fio, vou pular 2 pontos. E no meu terceiro ponto, eu monto o Vzinho. Então, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Vou fazer mais um, pula 2 pontos, venho aqui, faço o ponto alto, faço as duas correntinhas, laço o fio e volto e faço mais um Vzinho. Então, esse aqui vai ser o pontinho da nossa manga. E agora eu quero dar uma dica para quem quiser fazer aquela manga bufante que a gente fala, que é aquela manga mais volumosa em cima do ombro, que ela começa franzidinha. Esse ponto aqui você consegue fazer e nesse casaquinho fica lindíssimo. Eu optei aqui por não fazer no meu, fiz ele mais clássico, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu fiz ele clássico, reto, normal. Então, eu segui por toda a manga essa sequência aqui. Essa sequência aqui, o Vzinho, pulando 2 pontos e o Vzinho. Porém, se você quer fazer a manga mais volumosa, você vai marcar exatamente a metade do seu ombro. Como que eu fiz, até eu tinha feito um teste aqui, então, você vai medir mais ou menos aqui na medida, na metade desse square, que é o square do ombro, da parte da frente, e esse aqui da parte de trás. Então, você vai medir mais ou menos nessa altura aqui, esse aqui que eu tô segurando da parte de trás, e esse aqui da parte da frente. Nesses pontos que você vai trabalhar aqui, se você quiser a manguinha franzida,
você não pula 2 pontinhos, você pula um ponto para colocar o vezinho, ou nenhum. Se você quiser ela bem franzida mesmo, não pula nenhum ponto, só monta vezinhos e vezinhos. E aí, conforme você for tecendo a continuidade ali do comprimento da manga, ele vai se abrindo e vai ficar aquele volume em cima. Então, se você quiser fazer aquela manguinha, essa é a dica. Esse mesmo pontinho, ao invés de pular aqui os 2 pontos, você pula um. Ou, se você quiser ainda mais pertinho, você não pula nenhum, vai ficar bem volumosa. Então, a dica para quem quiser fazer o teste aí. Eu vou fazer ele normal, então eu vou trabalhar por toda a volta da minha manga, esse pontinho aqui, montando então o vezinho. Então, eu vou adiantar aqui, vou fazendo tudo em volta até chegar aqui embaixo onde eu iniciei. E fazendo tudo em volta, então eu vou ter aqui, eu iniciei dentro da argolinha. Então, eu vou pulando 2 e quando eu chegar no fim do square, o último vezinho vai dar no último pontinho. O que eu vou fazer daí? Eu vou laçar, eu vou pular essa argolinha, esse pontinho aqui que é aquele onde a gente fez a união, e o próximo eu vou colocar dentro da próxima argolinha, onde era feito as 2 correntinhas e formava o cantinho aqui do contorno. Então, vai ficar exatamente igual aqui quando a gente iniciou. Eu iniciei dentro da argolinha, o próximo square eu vou iniciar dentro da argolinha também, porque eu fechei ele aqui, fazendo o vezinho no meu último pontinho baixo. Então, eu vou pular a argolinha esse pontinho da união, e vou fazer aqui no próximo. Então, agora sim, eu vou contornar aqui toda a minha manga. Seguindo, então, aquela sequência, vai dar exato aqui no último square que eu vou montar, eu vou fazer o meu vezinho no último pontinho baixo. Vai ficar aqui, ó, exatamente aqui onde eu tô com o meu dedo, é exatamente aquela argolinha maiorzinha ali onde a gente finalizou a parte aqui da união entre as costas e a frente. Então, ele vai ficar exatamente como eu finalizo sempre aqui, como eu faço a continuidade no square. Eu fiz o meu vezinho no último pontinho, eu vou pular, e o vezinho sequente vai estar aqui na argolinha. Então, é o que vai acontecer aqui. A gente iniciou na argolinha, e eu fiz o último aqui no último pontinho. Então, sem fazer pontinho de finalização, sem fazer correntinhas, eu venho aqui no pontinho alto onde eu iniciei, nas 2 argolinhas que tem sempre em cima dele aqui, e busco aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho. Agora, eu vou caminhar para dentro desse vezinho. Eu não vou vir direto aqui fazer pontinho baixo, porque eu inicio aquele pontinho diferente. Então, se você sobe as 2 correntinhas, você puxa aqui um pontinho baixíssimo dentro do vezinho e sobe aí 2 correntinhas. Eu vou vir em uma das 2 correntinhas, então, na primeira correntinha que eu fiz aqui, bem dentro dela, dentro da argolinha da alcinha, eu venho e puxo aqui um ponto baixíssimo, para mim ficar bem na direção aqui. Agora, eu venho dentro do vezinho, faço um pontinho baixo. Na alcinha aqui do pontinho baixo, eu introduzo minha agulha e busco uma laçada e finalizo. Então, aqui eu iniciei meu primeiro ponto alto. Faço as 2 correntinhas de separação, laço o fio, volto dentro do vezinho e concluo ele, então, fazendo mais um pontinho alto. E eu vou girando a minha peça, porque eu já estou fazendo e unindo. Se você preferir fazer aberta e costurar depois, também fica a critério aí, mas eu achei mais fácil já ir fazendo ela circular, que é quando finaliza lá, não precisa mais unir, ela já está unida. Então, agora a gente vai trabalhando e girando aqui. E agora eu vou dar sequência aqui. Então, eu fiz o vezinho, vou pro próximo. Simplesmente eu laço o fio, faço o vezinho, faço as 2 correntinhas e volto nele e faço novamente mais um vezinho. E assim eu vou seguir por toda a volta aqui onde eu montei. Independente da quantidade que você tenha colocado aí de vezinho, você vai colocar um dentro do outro. Se você optou por fazer aquela manga bufante, também vai fazendo vezinho sobre vezinho e vai ficar um pontinho bem delicado, bem gostoso de trabalhar, rápido e econômico também. Então, eu vou fazer essa sequência. Quando eu chegar aqui no final, vou montar o vezinho aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui em cima. E vou fazendo isso. Tem a opção de você fazer a manga reta, toda inteira, sem fazer diminuição. Então, vai ficar aquela manga larga, aquela manga inteira, reta aqui, sem diminuição. Vai ser a manga reta e no final você coloca o punho e aí ela dá aquela afinada. Então, ela vai ficar aquela manga bem larga até embaixo aqui. É uma opção que dá pra fazer. Ou você ir diminuindo. A minha eu fiz diminuindo, porque eu queria uma manga diferente, para que ela descesse como um casaquinho mais afinado. Então, é uma opção, se você quiser fazer ela inteira, vai fazendo nessa sequência aqui até o comprimento, aí vai provando, vai medindo numa blusa até o comprimento que você queira. Se você quiser ir fazendo e diminuindo, também você vai vendo a cada quantas careiras você vai precisar ir diminuindo, vai medindo por uma blusa ou provando mesmo.
A minha aqui eu vou fazer a cada 5 carreiras. Então, eu vou dar continuidade aqui, eu fiz uma, iniciei a segunda, eu vou fazer até completar 5 carreiras para eu vir diminuindo. Concluí aqui, então, as 5 carreiras. Olha que pontinho bonito que fica, super delicado, fica uma lindeza. Então, eu fiz aqui 5 carreiras, finalizei da mesma maneira, eu fiz o pontinho baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, então, vou na primeira correntinha, faço aqui o ponto baixíssimo, dentro do Vzinho eu faço o meu pontinho baixo, venho nesta alcinha aqui e puxo aqui também para fazer. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Então, para fazer essa diminuição, para quem quiser ir diminuindo, então, você vai fazer dessa maneira aí, ou a quantidade de carreiras que você achar necessário para ir diminuindo. Então, o meu aqui eu fiz 5 carreiras. A sua pode ser que você queira fazer mais ou queira fazer menos. Então, vai a seu critério, ou fazer a manga reta, como eu falei, sem diminuições, para ficar bem larga. Então, eu não vou fazer agora, nesse primeiro Vzinho aqui, eu vou estar diminuindo, eu não vou fazer ele, eu vou montar somente o ponto alto, vou laçar o fio e vou aqui para o próximo Vzinho. E aí, sim, eu vou trabalhar agora normalmente, então, Vzinho sobre Vzinho. Então, no início aqui, eu não montei o Vzinho, eu fiz apenas um pontinho alto. Vou contornar aqui toda a parte da volta, até neste último Vzinho aqui, onde eu vou fazer um ponto alto também, igual onde eu iniciei aqui. Na sequência, agora aqui, é normal, Vzinho sobre Vzinho. Quando eu chegar, então, como eu falei, no último Vzinho aqui, eu vou fazer o ponto alto, mas não vou completar o Vzinho, eu vou fazer apenas um ponto alto. E vou vir aqui neste ponto alto, onde eu iniciei, e fechar nele, então, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir o meu Vzinho nesse próximo aqui. Então, eu vou caminhar aqui no ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo, venho aqui, então, na correntinha do próximo Vzinho, faço aqui o meu ponto baixíssimo, o meu ponto baixo, e dentro aqui do ponto baixo, mais um ponto alto, as 2 correntinhas, e volto a fazer, então, os Vzinhos. Agora, eu vou novamente fazer, então, Vzinho dentro de cada Vzinho aqui, até nesse último Vzinho que tem aqui. Porque aqui, o da sequência, é o ponto alto que eu fiz aqui em cima do outro. Então, eu vou fazer até completar aqui. Se você fizer isso, e dependendo aí o seu ponto for muito solto, você achar que ele vai ficar uma ondinha, aí você monta aqui um pontinho diferente, pode colocar mais um ponto alto, para ele não ficar tão, né, fechadinho assim. Daquela fechada mais rápido, digamos assim, aí ele vai ficar uma marcação. Aqui, o meu, ele fica uma leve ondinha, aonde vai diminuindo. Porém, depois de vestida a peça, não nota. Então, eu mantive isso porque é uma forma mais fácil que eu achei aqui de estar, então, finalizando aqui, fazendo essa diminuição. Então, agora eu vou adiantar aqui, Vzinho sobre Vzinho. Então, eu fiz aqui até o último Vzinho que eu tenho livre, e aqui na sequência, ficou aqui, então, o ponto alto que eu fiz aqui dentro do Vzinho no último, e o ponto alto que eu fiz aqui no início. Se eu fechar aqui direto já aqui para fechar no próximo Vzinho, ele vai ficar muito estranho aqui no meio. Então, aqui eu vou vir e vou colocar um ponto alto entre meio, aqui, ó, entre meio, o ponto alto primeiro e o do final da carreira aqui, bem no meio aqui, eu coloco um ponto alto. E agora sim, eu venho e fecho aqui o meu Vzinho no ponto alto lá onde eu iniciei. Então, essas 2 carreiras, elas vão ficar diferentes, que elas vão estar diminuindo. Eu vou estar diminuindo um Vzinho desse lado e um desse, ele vai fechando. Então, vão fechando aí, vão diminuindo e sempre provando para ver o tamanho certo que vai dar aí a manga que você quer, aí no tamanho que você quer. Então, Vzinho sobre Vzinho, sempre eu fiz 5 carreiras. Aí, na outra carreira, para diminuir, eu fiz um ponto alto no Vzinho, um ponto alto no outro. Fechei. E nessa outra aqui, eu venho e faço um ponto alto no meio. Na sequência, então, aqui eu já vou iniciar o próximo Vzinho. Eu venho e vou montar Vzinho sobre Vzinho normal. Aqui, o meu, eu vou fazer por mais 5 carreiras também. Então, vou fazer aqui as 2 correntinhas, o meu ponto alto, montei o Vzinho e vou pro próximo. E vou seguindo. Então, aqui no final, eu já tenho montado o meu outro Vzinho. Quando eu fizer esse aqui, eu já venho e fecho aqui. Eu não vou mais trabalhar em cima desse ponto alto. E vou fechar aqui. Eu vou colocar marcador. Aonde que eu vou colocar o marcador? Nesse pontinho alto que eu fiz aqui no meio.
só para que eu não tenha que ficar contando careira por careira cada vez. Então, eu coloquei um marcador aqui e eu sei que a partir dele, eu vou trabalhar agora por 5 careiras. Então, eu vou trabalhar aqui a partir do marcador 5 careiras de vezinho. Quando der 5 careiras, então, a partir desse marcador, dessa aqui, então, eu tô iniciando aqui a primeira. Eu vou novamente fazer esta careira aqui, onde eu faço o ponto alto do início, somente um ponto alto no vezinho inicial, pulo para o próximo vezinho e vou indo. No último vezinho, faço o ponto alto, faço a união. Na outra careira, eu faço vezinho por vezinho e um ponto alto aqui entre esses dois pontos. E aí, eu vou colocar um marcador também, como eu falei, para que eu não tenha que cada vez eu estar contando, né, quantas careiras eu fiz. Então, eu sei que a partir do marcador, eu vou fazer 5 careiras e aí vou fazer essas duas que são aqui diferentes para fazer essa diminuição. Então, agora, somente sequência, eu vou fazer aqui o meu e depois eu volto para mostrar o tamanho que ficou, a quantidade de diminuições que eu fiz. Você vai fazendo aí, vai provando ou vai medindo em uma blusa, em uma roupa que você, um casaquinho que você já tenha, que você gosta da medida, para ver aí o comprimento que você quer. Então, agora eu vou adiantar aqui o comprimento da minha manga, sempre seguindo essas diminuições aí a cada 5 careiras. Então, completei aqui toda a minha manga, olha só, então, tá com os marcadores, eu fiz um total, então, de 4 diminuições, sendo que cada ponto desses me diminuiu, então, um vezinho de cada lado, né? Então, 2 vezinhos. E a minha manga aqui, o meu comprimento, ficou com 33 careiras ao total. Aqui no final, então, eu fiz, como eu falei, fui fazendo 5 careiras, aí a diminuição, eu coloquei o aumento na segunda careira da diminuição, então, são 5 careiras, 2 careiras onde vai montando aquela diminuição, mais 5 careiras e as 2 careiras de diminuição e vai indo. Então, eu finalizei aqui onde eu fiz a minha última diminuição e fiz aqui a partir do ponto, então, 5 careiras. Foi o comprimento que deu na minha manga aqui. E aí, vocês vão medindo, vão vestindo, vão medindo em outra peça, o tamanho que vocês quiserem. E, se necessário, vai diminuindo mais. Se não, você só segue aí fazendo a manga reta. Para finalizar melhor aqui, tem várias maneiras de você estar fazendo aqui a finalização. Ó, não fica aquela manga já muito larga, porque eu fui diminuindo. Aqui, se quiser fazer um punho, você faz. Pode fazer só um barradinho, aqui um biquinho, e já deixar esse mesmo ponto aqui, que ele ficou super delicado também, como finalização aqui no acabamento. Aqui no canal tem o blusão delicado, onde eu ensino a fazer um punho. Com um crochê, você vai fazendo, são pontos em relevo. Então, procurem ali, tá disponível aqui no canal. O blusão delicado é um que tem coraçõezinhos na manga, assim, eu montei em coraçõezinhos. Lá eu ensino a fazer o punho. Vocês podem fazer aquele punho. Então, para seguir para fazer aquele punho, você faz aqui careiras de pontos altos. E aí, depois segue a maneira como eu ensino lá. Para esse blusão aqui, esse casaquinho, eu vou fazer esse barradinho aqui, que eu acho que fica super delicado, que é aquele ponto sanfoninha, que é feito em pontinhos baixos, e eu optei por fazer separado. Quem quiser fazer junto, você faz aí as careirinhas de ponto baixo, que eu já vou explicar, e aí monta e vai e volta, sempre grudando na peça. Eu acho que demora mais, então eu prefiro fazer toda a sanfoninha separada e depois costurar. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer. Para facilitar depois a costura dessa sanfoninha, então, eu finalizei o meu ponto aqui, eu vou dentro do meu vezinho, vou fazer um pontinho baixo, entre um vezinho e outro, aqui nesse espaço, eu vou fazer um pontinho baixo, dentro do vezinho, 2 pontinhos baixos, entre um vezinho e outro, um pontinho baixo. Eu vou fazer isso por toda a volta. Então, como eu falei, quem quiser fazer pontos altos, ao invés de pontos baixos aqui, e depois fazer aquele ponto de punho, aquele falso tricô, vai dar certo também. Então, aqui eu vou contornar fazendo aqui os pontinhos baixos, 2 no vezinho e um entre um vezinho e outro. Então, contornei pontos baixos aqui por toda a volta. O último aqui entre um vezinho aqui, o primeiro e o último, bem aqui no meio, então, eu fiz um pontinho baixo. E vou aqui no primeiro pontinho baixo onde eu iniciei, fazer diferente. Vou alongar a minha agulha, venho de trás pra frente. Passo essa laçadinha lá pra trás. Agora sim, eu vou aqui ajustar. Vou fazer aqui 2 correntinhas bem apertadinhas e aí eu vou cortar aqui esse fio. Então, como eu falei, quem quiser fazer, já aquela sanfoninha, faz direto aqui. Então, vai 14 correntinhas e volta fazendo os pontinhos baixos e prendendo. Aí, tem que ficar girando a manga da mesma maneira como a gente fez aqui. Eu acho que demora mais, eu prefiro fazer separado. E eu vou fazer assim,
como eu falei, a finalização é opcional de cada um. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, o fio branco, que eu vou usar na manga. Pode também fazer com alguma das outras cores da blusa para combinar, quem quiser fazer o punho diferente. E aqui eu vou fazer 14 correntinhas. Fiz as 14 correntinhas, eu vou voltar na correntinha de número 13 e fazer pontinho baixo. Então, eu vou fazendo um pontinho baixo para cada, vou tirar aqui para não desfocar, um pontinho baixo para cada uma das correntinhas. Então, eu vou ficar aqui com 13 pontinhos baixos, porque o primeiro eu pulo para virar, né? Então, 13 pontinhos baixos. Um pontinho para cada uma das correntinhas. Então, fiz aqui os 13 pontos baixos. Chegando no último, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho e vou no pontinho. Então, eu vou sempre pular aqui a correntinha que eu fiz e volto nos mesmos 13 pontos. Na alcinha aqui da correntinha, eu vou pegar a alcinha de trás, sempre a alcinha de trás. Então, vou no meio aqui e pego só uma alcinha, só a alcinha que está para trás. E vou fazer novamente aqui. Deixa eu até colocar a blusa que eu estava usando para medir, vou colocar de fundo aqui para não confundir, para vocês visualizarem melhor. Então, ó, na correntinha, aqui, eu venho dentro dela e pego somente a alcinha de trás. Dentro da correntinha e pego a alcinha de trás. E vou fazendo. Então, vão contando para que não se perca ponto e não se faça ponto a mais. Então, eu vou manter sempre 13 pontos baixos. No caso, se você quiser fazer um punho maior ou menor, então, faz aí a quantidade de correntinhas que você quer de pontinhos baixos e mais uma para virar. E aí, você vai contando sempre para não perder. Não esquecendo de fazer a última aqui. Então, fiz a última, faço uma correntinha e já volto aqui. Introduzo a agulha que facilita, e aí vou fazendo novamente. Pontinhos baixos, pegando só a alcinha de trás. Esse é o que vai dar esse pontinho sanfoninha que eu falei aqui. Então, ele é bem simplesinho, ó, e fica uma graça. Aí, você vai fazer o tamanho que você quiser, aí, vai medindo no seu punho ou na blusa que você tem aí, que você está medindo, e você vai fazendo, então, esse ponto sanfoninha até a medida que você quer. Então, eu vou montar aqui as minhas. Então, eu montei aqui, olha só como é que ele fica. Pontinhos baixos, pego pela alcinha de trás, sempre e fazendo uma correntinha para virar. Eu fiz aqui 32 careiras, mas é a quantidade que vocês quiserem, que vocês coloquem aí no punho de vocês, e que ele vai ficar confortável, não fique nem apertado e nem muito solto. Aí, eu vou agora unir. Também você pode unir com agulha de tapeceiro ou na agulha de crochê mesmo, eu vou unir antes de passar na minha peça. Então, eu vou juntar aqui, elas são iguais, então, tanto faz. Aí, a gente vem aqui e eu vou unir desta maneira. Eu vou pegar um pontinho de lá, vou levar aqui, deixa eu soltar, o fio que eu vou trabalhar no meio. Aí, eu vou juntar aqui e vou passar a agulha em um pontinho. Eu vou buscar um pontinho do lado de lá e um pontinho do lado de cá. Passo aqui e agora busco e tiro. Então, novamente, eu vou em uma laçadinha de um lado, dentro da laçadinha do outro lado e vou puxando. Então, é opcional, aí pode fazer a costura da maneira que vocês quiserem. Eu já vou fazendo com a minha agulha para evitar um arremate a mais. Então, vou fazer isso até chegar lá na pontinha, vai ficar aqui esse tricôzinho, e como ele já tem o sanfonado, então ele não vai ficar estranho, vai ficar bem na emenda, bem no meio, a mesma direção que a gente fez a diminuição dos nossos pontos. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui no final. Então, fiz aqui a minha costura, olha só, ele quase não aparece aqui, ficou então a mesma nervurinha que tem aqui. Se você não gostar assim, você pode virar e usar do outro lado. Eu vou manter desse mesmo jeito. E agora, para facilitar ainda mais a costura, como a gente fez aqui
no finalzinho da manga lá, uma carreirinha de pontinho baixo, eu vou fazer aqui também. Como aqui eu vou ter um lado, eu vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui em cima, faço 1, 2 pontinhos baixos. Porque eu não vou conseguir fazer, se eu fizer aqui na outra carreira, ele vai ficar aqui, ó, ruim de pegar. Se você pegar só uma alcinha, ele vai repuxar. Então, tem que pegar duas e ele fica mais difícil. Então, pra ficar equivalente a essa correntinha aqui, que eu não vou conseguir fazer um pontinho baixo pra cada, eu vou na pontinha. Bem certinho nessa carreira aqui da pontinha, aí eu faço 2. Então, vou fazer 2 correntinhas, perdão, 2 pontinhos baixos ali, que vai ficar equivalente ao que fosse colocar um pontinho baixo por cada carreira de ponto baixo. Como eu não, fica mais difícil eu colocar aqui, ele vai repuxar essa alcinha. Então, eu vou bem na pontinha e faço 2. E vou fazendo até chegar lá no final. Contornei todo aqui com pontinhos baixos, aí você pode colocar mais pontinhos baixos também, se quiser. É só a minha maneira de estar fazendo o acabamento, porque vai facilitar na hora de costurar. Então, finalizei o último pontinho baixo, eu vou soltar da minha agulha, venho de trás pra frente. Eu passo essa laçadinha lá pra trás, aperto bem e vou ficar com aqui o meu punho feito bem bonitinho. Agora, a minha sugestão é você costurar, então, com agulha de tapeceiro. E antes, você vai medir assim, você vai ter mais ou menos, vai depender aí do tamanho que você fizer o seu punho. O meu, olha, dá quase o dobro que eu tenho aqui. Se eu for colocar aqui, praticamente o dobro. Então, eu não vou colocar pontinho por pontinho igual, porque ele vai faltar. Então, eu vou colocar, quando eu for costurar, vou repetir esses pontos aqui. Então, eu vou passar um ponto nesse, outro ponto nesse, um ponto nesse, no mesmo ponto que eu passei esse aqui. Vou tentando equilibrar isso aqui. E a minha dica é você pegar, então, a maneira como você vai costurar, você vai localizar aqui a parte direita do punho. Vou virar, vou pegar aqui também a parte direita e vou colocar assim, porque aí eu vou costurar aqui e depois eu vou virar. Aí, você pode pegar marcadores e colocar para que fique mais equivalente, para que você não faça muito franzido de um lado ou pouco franzido do outro. Então, você prende ele antes de estar fazendo a costura. É uma ideia para facilitar. E aí, você pode tanto estar costurando com agulha de mão ou costurando com agulha de crochê. Então, vai deixando um franzido por igual, para que fique tanto de um lado quanto de outro. E aí, a gente vai costurando e aí soltando os marcadores. Então, ele, para que, às vezes, quando você for costurar, de um lado você vai fazer ele mais solto e do outro vai ficar torto. Agora, eu vou vir com a agulha de tapeceiro, vou passar aqui a agulha de costura, vou passar aqui o meu fio, a lã mesmo, vou separar aqui um tanto que eu acredito que vai dar pra mim costurar. E aí, é só costurar. Como eu falei, eu vou pegar aqui, vou começar exatamente na emenda, na direção, então, eu nem tirei os marcadores, na direção da emenda aqui. Aí, eu pego uma alcinha, então, como eu fiz o pontinho baixo, ele vai ficar mais fácil. E vou passando aqui, faz o nozinho, aí a maneira como você quer aí pra costurar a mão. Vou fazer aqui o meu nozinho, depois eu vou escondendo essa pontinha. E aí, eu vou pegar a parte que tá ali dentro é a da manga, então, ela tem mais. Eu vou precisar pegar 2 alcinhas dela, vir no mesmo ponto que eu passei. E aí, eu vou costurando por toda aqui a volta, então, essa parte. Eu costurei aqui, como eu falei, vocês vão franzindo, colocando o punho que tem a parte menorzinho, então, você coloca passa uma vez aqui uma alcinha da parte de dentro, que é a que vem da manga, na alcinha aqui do punho. Passa em outra alcinha dessa e na mesma do punho, para que ele vá se acertando. E aí, automaticamente, ele vai franzindo e encaixando certinho. Então, aí, vocês vão costurando a maneira que cada um tem o seu jeitinho de costurar. Chegando aqui no final, tem as pontinhas pra mim arrematar ainda depois. Eu faço aqui um nozinho, vou esconder.
E vou esconder aqui, transpassar esse fio com a agulha aqui mesmo de tapeceiro. E aqui já está pronto, então, o nosso punho. Já está unido, depois esses fiozinhos eu vou vir por dentro aqui e vou arrematar. E aí, a gente vai virar e ele vai ficar assim aqui, certinho. Aqui, ó, desenrolada a blusa, ó, vai ficar aqui, então, o punho certinho, fica bem mais delicado. Esse modelo aqui eu gosto bastante dele, então, vai ficar aqui assim. Agora, vamos para o acabamento em volta, deixa eu só montar aqui a blusa que tá toda enrolada, que a gente vai enrolando pra lá, enrolando pra cá, pra poder confeccionar. Então, abri aqui a blusa, ó, já estamos com as mangas prontas e tá ficando uma fofura. Agora, o acabamento em volta também fica a critério de cada um, se quiser fazer pontinhos altos, aquele pontinho punho também, né, aquele falso tricô, ou quiser fazer e tiver paciência de fazer esse sanfonadinho todo em volta, também fica lindo. Eu vou trabalhar aqui pontinhos baixos, simples em volta, então sem mistério nenhum. E tanto faz, você pode estar começando em qualquer ponto que você queira. Eu vou começar aqui próximo do square de baixo para mostrar como que eu vou fazer no cantinho. Se quiser um cantinho bem bicudinho mesmo, mantenha aqui o pontinho baixo e 2 correntinhas. O meu eu vou fazer ele onduladinho, para que ele já fique arredondado. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e vou começar aqui em qualquer um dos pontos desse segundo square, porque eu quero mostrar como que eu vou fazer nessa parte da metade aqui. Então, você pode começar em qualquer lugar que ele vai dar certinho. Então, eu vou começar aqui, vou começar no da emenda, então. Exatamente aqui no da emenda. Então, vou deixar 2, a emenda da frente para as costas. E aí, eu vou vir qualquer um dos pontinhos, vou fazer um pontinho baixo. E vou seguindo no próximo pontinho, fazendo pontinho baixo. Um ponto para cada ponto da base. Na emenda, eu vou fazer, então, nessa alcinha aqui e na outra. No pontinho aqui do meio, eu não vou fazer. Esse pontinho que ficou mais em relevo, aonde a gente fez a união dos square, ali eu não faço ponto. E eu já vou também levando essas pontinhas para esconder. Então, o acabamento vai ser bem simples, fácil, e cada um vai fazer a sua maneira. Então, eu vou fazendo pontinho baixo para cada pontinho da base até no cantinho. Então, eu cheguei aqui no cantinho, como eu falei, se quiser fazer que ele continue mantendo esse cantinho, monta um pontinho baixo e 2 correntinhas. E aí, volta com o pontinho baixo. O meu, eu vou querer ele arredondadinho, então, eu vou fazer dentro aqui do cantinho 3 pontinhos baixos. E aí, eu sigo pontinho baixo para cada ponto da base. Lembrando que eu não vou fazer pontinho nesse pontinho de união, vou fazer aqui no espacinho e já pulo para o próximo espacinho. E aqui na parte em volta aqui também, vou fazendo toda a volta. Eu vou fazer aí 3 careiras, 2 na verdade, de pontinho baixo, e aí na terceira eu volto para mostrar, para quem for fazer colocando o botãozinho, como é que você vai montar aí a casinha do botão, fazendo aqui em pontinhos baixos. Então, vou fazer aqui, vou completar toda essa, fazer mais uma, e quando eu estiver fazendo a terceira aqui na parte da frente, então, eu volto para mostrar. Concluí aqui 2 careiras, eu falei que ia fazer 3, mas eu senti que com 2 ele já ficou num tamanho bom. Então, eu fiz uma lateral, aí você vai definir o lado que você vai querer colocar o botão e o lado que vai ficar a casinha para passar o botão. Então, eu fiz aqui toda em volta a segunda careira. Como vocês podem ver, eu completei uma careira de pontos baixos e aqui eu fiz até a segunda até aqui. Então, bem certinho, aqui eu estou ao lado da manga da minha blusa e aqui a parte da frente, então, de um dos lados. O lado que eu vou fazer, então, a minha casinha. Aí, você vai pegar um botãozinho que você queira aí, que você acha que vai combinar, mais ou menos o tamanho dele. E aí, a gente vai definir o lugar que vai querer colocar. Então, eu vou colocar, digamos aqui, eu acho que eu vou colocar 3 botões. Então, eu vou medir, vou ver certinho onde é que eu vou querer colocar eles. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio e outro aqui no meio. Vou definir aqui e vou medir certinho. Então, exatamente aqui onde termina esse meio, porque aí ele vai ficar firme, essa parte da frente. Outro aqui na metade, e aí outro, eu vou definir aqui mais ou menos, vou fazer depois a medida de contagem, que ele fique exatamente a mesma quantidade
de pontos. E se quiser, pode colocar até embaixo. Como o meu, eu vou fazer ele curvadinho embaixo, eu não vou colocar botãozinho exatamente embaixo, para ele ficar meio abertinho mesmo. Então, se eu for colocar aqui 3, eu vou contar aí os pontinhos certinho para ficar separados aí a quantidade de botões que eu quiser. E aí, eu vou pegar exatamente aqui e vou fazer aqui. No meu, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontinhos. Bem no cantinho, então, 1, 2, vai dar aqui. E vou medir se vai passar o meu botãozinho. Lembrem, não façam muito grande, porque depois ele vai dar uma laceada. Sentir que tá bom? Ótimo. Sentir que ele tá folgado, então eu não vou fazer 2, vou fazer 1. Então, essa é a estratégia para você. Então, eu vou pular 1 pontinho. E aí, eu vou novamente medir. Depois, a gente vai colocar pontinhos baixos, então, você tem que medir que ele vai ficar, ó, aqui eu senti que ele vai ficar mais firme. Então, você faz aí de acordo com a quantidade que você sinta aí que ele vai dar certo. E aí, você conta a partir daqui, então, fiz uma correntinha e pulei um pontinho. Agora, eu vou seguir pontos baixos, até a distância que eu sinta que eu vou querer colocar o outro botão. Então, conto certinho. Faço novamente uma correntinha e pulo um pontinho. Se você quiser colocar um botão maior, aí você vai fazer uma casinha maior. E vai indo. Na próxima careira, aí eu venho e faço ponto baixo normal. Vou colocar o pontinho baixo aqui e vai estar pronta a minha casinha. Então, o tamanho da casinha é de acordo com o tamanho do botãozinho que você vai colocar. Então, eu vou fazer aqui essa careira de pontos baixos, que monto aqui a parte do buraquinho da casinha. Na próxima, eu venho e faço somente ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar um pontinho baixo. E aí, depois a gente vai fazendo... Você pode fazer quantas careiras de ponto baixo quiser. Pode finalizar fazendo aí um biquinho de acabamento, que você preferir. Fazer, então, o biquinho. Então, aqui eu fiz a careira. Cheguei ao final, puxei o ponto lá pra trás. Pra fazer um biquinho, eu posso estar fazendo um pontinho... Qualquer um picôzinho, mas eu vou dar uma ideia aqui que eu acho que fica legal. Então, estou com o meu pontinho aqui, vou laçar o meu fio, vou pular 2 pontinhos da minha base, e no próximo, eu vou fazer aqui 6 pontos altos, dentro deste pontinho aqui. Fiz aqui 4, 5, 6. Feito os 6 pontos altos, eu vou pular 2 pontos da minha base, no próximo, um pontinho baixo. E aí, eu vou seguir novamente, laço o fio, pulo 2 pontos, vou no próximo e vou fazer também os 6 pontos altos. Isso vai dar uma ondinha aqui, ele fica bem legal. É uma ideia, mas pode ser qualquer biquinho que você quiser fazer. Fiz as 6, pulo 2 pontos, no próximo um pontinho baixo. Ele vai ficar esse detalhe aqui, ó, fica essa ondinha que fica super bonito também, é uma ideia. Ou deixa só assim também, como eu vou mostrar aqui, só com os pontinhos baixos já vai ficar bem bonito. E se quiser, esse aqui é uma opção que dá pra fazer. Então, agora eu vou finalizar tudo, fazer todos os arremates, e aí volto pra mostrar ela prontinha. Muito bem, então aqui eu finalizei o casaquinho. Eu já tinha adiantado, como eu falei, são 3, eu fiz aqui 3 carreirinhas de pontinhos baixos, montando aqui as casinhas, ó, já preguei até os botões, aí você vai arrumar certinho, cuida pra não colocar o botão torto, então você vai ajeitar ali onde você fez a casinha e pregar o botão do outro lado. Vou até soltar um aqui pra vocês verem. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui. Então, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo. Na segunda carreira, eu montei a casinha fazendo uma correntinha e pulando um ponto, porque o meu botão é pequenininho. E aqui na terceira carreira, então, eu preenchi com pontinhos baixos. Fiz assim por toda a volta. Quem quiser pode fazer também um biquinho, um pontinho picô, o biquinho que quiser, de repente algum pontinho diferente também, para tá fazendo. Aqui embaixo eu deixei ele mais arredondadinho, fico fazendo 3 pontinhos baixos aqui dentro, e depois fui colocando alguns aumentos só para ele ficar assim arredondadinho embaixo, tá? Então, foi essa maneira que eu quis. Toda a volta aqui são pontinhos baixos, então 3 carreiras. Já dei aqui, fiz alguns arremates aqui da parte da costura, da união dos square, tinha alguns arremates para fazer, do punho também, aí eu já fiz, já ficou aqui certinho, olha só, fica lindinha, lindinha. E aí, você pode fazer aí a maneira que quiser, o ponto que você quiser mudar aqui também, esse ponto, se você quiser fazer só
os square, como eu falei. Então, esse aqui ficou um tamanho M. Eu achei que ficou super bem. Vou provar pra vocês, pra mim ter uma ideia, né, melhor de como que vai ficar. Vou deixar fotinhos também. E lá no Instagram também vai ter fotos e vídeos aqui da peça já pronta, colocada no corpo, pra vocês verem como que ela fica. Então, use a imaginação aí, brincando com as cores, fazer vários modelos, fazer as cores sortidas também, dá pra fazer a manga aí mais volumosa, a maneira que vocês quiserem. Então, meu muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar aí nos seus grupos também, para mais pessoas chegarem aqui ao nosso conteúdo. Então, meu grande abraço, fique com Deus, não esqueçam de estar adquirindo seus materiais lá no site dos Armarinhos Nodari. E para você que fizer, então, aqui essa peça através da videoaula, marca a gente também nas redes sociais, que a gente vai sempre aí repostar o trabalho de vocês. Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau!